e alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos viajar pelas rochas. Fiquem atentos, porque durante essa aula tem muita novidade para ser apresentado para vocês. Mas antes, vamos dar uma passadinha aí em alguns avisos. Vamos lá? Então, mais uma vez eu estou dizendo aqui que vocês devem procurar aí na escola, com a coordenação, com a direção, com o pessoal da secretaria, o número da matrícula de vocês, pessoal, para entrar na nossa aula ao vivo. Com a matrícula e a data de nascimento de vocês, vocês poderão baixar o aplicativo e participar da nossa aula ao vivo, questionando, respondendo o questionamento, trazendo novidades para a hora da aula. Mas, para quem não conseguiu ainda, tem como ver essa aula depois no YouTube. Não esquecendo que lá no YouTube vocês têm também o chat e vocês poderão conversar aí conosco. Deixem lá uma pergunta, respondam, falem de que escola vocês são, para a gente poder falar aqui e agradecer aos coordenadores, aos gestores da nossa escola, da sua escola também, ok? Então, o que é que eu estou querendo também mostrar para vocês? Que a nossa aula, né, ela é bem interativa, ela tem um propósito de agregar, de unir a todos. E aí contamos hoje aí com a presença maravilhosa de Bruno, que está colocando aqui para a gente, né, toda essa questão aí de Libras, para que todos vocês, alunos e familiares que estejam assistindo a nossa aula, possam participar ativamente. Mas vamos lá. Nossa aula está sempre falando aí, no início da nossa aula, a questão do mês de maio. E aí, o mês de maio, nós temos aí, olha, 3 bandeiras a serem levantadas, né? A questão de prevenção ao acidente de trânsito, o combate ao câncer bucal, as doenças inflamatórias do intestino e o abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Também não podemos esquecer a questão aí das vacinas, pessoal. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e falar um pouquinho aí da vacina para a gente, Cláudia. Bom dia, pessoal, bem-vindos para mais uma aula de ciências, né, com a professora Isabel. E falando na questão das vacinas, é importante que vocês procurem os postos de saúde para completar o esquema vacinal. Lembrando a vocês que o vírus ainda está aqui muito presente, então existem pessoas que estão sendo contaminadas, pessoas mesmo que já se vacinaram, pessoas que já tiveram Covid. Então, bastante cuidado, pessoal, vamos completar esse esquema vacinal para que possamos derrubar esse vírus realmente. A Prefeitura do Recife está disponibilizando 700 testes, então quem tiver qualquer sintoma gripal, essa época é uma época também de crise de asma, a questão do clima, não é? Então procurem, se tiver algum problema de gripe, primeiro sintoma, então procure para fazer o teste para se cuidar logo cedo, tá certo, pessoal? Pois é, professora Cláudia, além da questão aí desse cuidado em relação aí à Covid-19, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito desse abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, pessoal. É interessante que esse caso aí é algo para ser conversado com a família e com a escola. E que vocês, crianças, e vocês, jovens, possam contar com os familiares, mas também com todos que fazem na escola. Lá na escola de vocês, professores, coordenadores, gestores, estão aí atentos também para ouvir, né, alguma queixa que vocês queiram contar. É interessante porque, diante de alguns casos, né, a tendência das crianças e dos jovens é apenas temer. E aí, como eu trago para vocês, é preciso ser forte e corajoso para pedir ajuda. E eu acredito que todos vocês são muito fortes e muito corajosos para dizer aquilo que não está fazendo bem a vocês. Então, fiquem bastante atentos a qualquer tipo de toque que não lhe agrade, que você não sinta bem. Peça ajuda. Peça ajuda aí à família, mas contem também com a escola de vocês, que sempre vai estar de braços abertos para ajudar vocês em qualquer situação. E aqui eu trago também não só a questão da criança, né, e do adolescente, eu estou trazendo aí a questão do SOS Mulher. Então, mais uma vez, a gente está falando do abuso e também trazendo essa causa aí em relação, né, à violência contra a mulher. Então, fiquem bastante atentos e qualquer tipo de toque que não lhe agrade, rapidinho, peçam ajuda e contem sempre com a escola de vocês. Mas o que é que a gente vai conversar hoje, professora Isabel? Vamos rapidinho dar uma passadinha na aula
anterior, porque quem não assistiu vai correr lá no YouTube para tentar assistir. Na aula anterior nós falamos de fósseis. Tem tudo a ver com a aula de hoje, pessoal. E na aula de fósseis nós vimos que fósseis são marcas, né, ou vestígio de seres que viveram há 11 milhões de anos atrás, que é encontrado principalmente em rochas sedimentares. Vejam como é interessante, que tem a ver com o nosso tema de hoje, a questão de rochas sedimentares, e também que os estudiosos, né, que costumam estudar, explorar e ir em busca desses fósseis, são os paleontólogos. Então, esse assunto de fósseis que está aí na nossa aula anterior, então quem não assistiu vai assistir. Quem também assistiu, mas diz, eu vou dar mais uma olhadinha, porque é importante também para esse assunto aí de rochas, ok? Então, vamos lá. Ah, pessoal, olha o que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês estão lembrados que já estudamos o vulcão? E olha o recadinho que o vulcão está mandando aí para vocês. Pois eu irei participar da aula de hoje também. Então, nós já conversamos a respeito do vulcão, né? Vimos a questão da lava, vimos a questão das partes que compõem aí, né, um vulcão. E hoje esse vulcão vai ser muito importante para a questão aí do estudo das rochas. Mas vamos lá. O que é que nós temos aí e que esse vulcão vai ter que participar? Olha que interessante isso, gente. Para a gente falar de rocha, a gente vai começar, o ponto de partida são os vulcões. Como assim, professora? Pois é, a partir de pressão e altas temperaturas, né, o magma vai entrar aí, olha, em um constante movimento. E esse movimento ele vai ser enviado para fora, né, aí da questão do, vamos dizer, da parte interna, da cratera aí do vulcão. Então ele sai daquela chaminé e vai em direção a essa parte externa. Chegando na parte externa, ele vai sofrer um resfriamento e quando ele esfria, a tendência é solidificar. E quando solidifica, nós temos aí a rocha magmática. Mas, mesmo com essa explicação, falando que através desse magma, vamos dizer assim, dessa substância que saiu no momento que o vulcão estava em erupção, a gente vai ver também que existem rochas magmáticas que se formam dentro do vulcão, na parte interna do vulcão. Então, aí nós temos o ponto de partida para o estudo da aula de hoje. E para falar aí dessa questão de rochas, eu estou trazendo para vocês os tipos de rocha. Então, existem 3 tipos, né, com suas características, com seus exemplos, que estão presentes no nosso dia a dia. A rocha metamórfica, que aí eu estou trazendo, né, um ponto turístico do Rio de Janeiro, e aí eu vou dizer a vocês, dê uma olhadinha, que ponto turístico é esse? Nós temos também a rocha sedimentar, mostrando aí um verdadeiro arenito, uma quantidade muito grande. E dá para a gente ver através dessa imagem como ela é diferente. E a rocha magmática, que o próprio nome já está dizendo, né, já vai dar a dica para a gente, que vem aí do magma. Tanto o magma que conseguiu sair, que solidificou, que resfriou fora do vulcão, mas a gente vai ver também que tem a parte também, a rocha magmática que se formou na parte interna do vulcão. Então, são esses 3 tipos de rocha que nós vamos estudar hoje. Vamos ver? Eu tenho aí para mostrar a vocês a questão... Deixa eu dar uma passadinha aqui. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. Pronto. Era esse aqui que eu gostaria. Rocha magmática. As rochas magmáticas também são chamadas de rochas ígneas. E elas são formadas, né, pelo resfriamento e solidificação do magma. Veja que interessante. Mas como eu coloquei para vocês, existem 2 grupos. As extrusivas ou vulcânicas e a intrusiva ou plutônicas. Então aí nós temos 2 tipos, o basalto, a pedra pómez e a obsidiana. E as intrusivas, né, aquela que se formou dentro do vulcão, lá na chaminé, nós temos aí o granito e o diorito. Eu trouxe aí exemplos para a gente ver como eles estão presentes no nosso dia a dia. Vamos continuar? Então, quando eu falo de basalto, pedra pómez, obsidiana, o granito, alguns de vocês dizem assim, eu já ouvi falar. Veja que interessante. Vamos começar aí pela pedra pómez. A pedra pómez é aquela pedra bem, vamos dizer, cheia de furinhos, bem leve. E veja que interessante. Ela é usada para polir objetos, limpar ou amaciar a pele. Então, eu acredito que aí na casa de vocês deve ter
uma pedra pómez, que alguém gostaria de fazer a limpeza dos pés, ou se não tem, você já deve ter visto uma manicure utilizando. Então, essa aí é a questão da pedra pómez. Ela tem esse nome, não é? E tem essa característica, porque na hora do seu resfriamento, foram liberados muitos gases, e aonde esse gás estava ocupando esse espaço, ficaram aí esses furinhos, né? A gente diz que ficou um furinho oco. Futuramente a gente vai ver que esse furinho não está vazio, né? Está cheio de ar. Então, o que é que nós temos mais? O basalto é um tipo de rocha muito usado na pavimentação, a gente vai ver aí nas ruas, e também nas calçadas, esse tipo. Essa calçada aí superior, gente, é um pedacinho da calçada de Copacabana, bem famosa, e só por esse desenho muita gente consegue identificar. Aqui nós temos o granito. É muito usado para revestimento de pisos, né? A questão de paredes e confecções de pias, mesas e bancadas. Então, aí na questão do granito, eu acredito que vocês conheçam, ou da casa de vocês, ou aí da escola de vocês, o balcão, né, onde está sendo servido lá o lanche de vocês, às vezes até mesmo no refeitório da escola tem aquela bancada de granito. Vamos continuar. Então, vimos primeiro as rochas magmáticas. Vamos agora para as rochas sedimentares, também chamada de estratificadas. Então, vamos ver porque ela recebe esse nome. Primeiro, sedimentares. E depois essa questão aí de também ser chamada de estratificadas. A primeira curiosidade em relação a essa rocha é que ela necessita um longo período para se formar, porque vai ser depositado camadas e camadas de areia, com o passar de muito tempo, é que nós vamos ter essa solidificação. Qual seria a outra característica? Elas são formadas, veja aí, ó, por detritos, chamados de sedimentos, a partir da fragmentação de outras rochas. Então, essa rocha vai se formar a partir de pedaços, de fragmentos de outra rocha. Outra curiosidade é que essas rochas, elas sofrem a ação dos agentes externos, chamados de intemperismo. Então, essa rocha, ela sofre a ação do calor, do sol, das chuvas, né? E também a ação aí do homem, fazendo com que ela comece a se modificar. Então, aí nós temos, né, uma grande representação, e o termo sedimentar, porque ela é formada por sedimento, camadas e camadas aí de rochas, né, provenientes de outras rochas. E aí nós vamos ter algumas curiosidades, pessoal. Então, um exemplo é a areia, que ela é indispensável na preparação da massa e do concreto usado nas construções. Agora, uma curiosidade da areia, não sei se vocês já ouviram falar, é que a areia também entra na fabricação aí do vidro. Então, aí nós temos uma representação da fabricação aí do vidro. E aí, todas essas etapas, né, essa areia passa até chegar à formação aí do vidro. Isso também é um estudo a partir de descoberta, de aquecimento que foram feitos no passado, e hoje nós temos aí uma grande, não é, industrialização em relação a isso. Então, a gente vê a questão aí do vidro, do espelho, a gente tem que lembrar aí desse tipo de rocha sedimentar, que são esses fragmentos, a questão aí da areia. Não presente apenas nas construções, né? Como eu coloquei aí para preparar massa para as construções, mas também aí na fabricação do vidro. O que é que nós temos mais ainda a respeito das rochas sedimentares? O que eu falei no início, né? Quando eu trago a revisão da aula anterior, que eu falei de fósseis, né? Mostrando aí que esse tipo de rocha vai apresentar fósseis. Por quê, professora? Vejam, como esse tipo de rocha, a água não consegue parar, ela passa rapidamente, ela é uma rocha permeável, o que é que vai acontecer? Se não tem água, dificilmente a gente vai encontrar micro-organismos, que são as bactérias decompositoras, a gente não vai ter. Se não tem, então é bem, vamos dizer assim, é um ambiente bem legal para a formação aí dos fósseis. A fossilização ocorre em rochas sedimentares. Por que isso que ocorre? Porque é no processo de união dos sedimentos, sob uma determinada pressão, né, chamada aí de diagênese, então essa pressão que esses sedimentos sofrem, é que os fósseis se formam, né? Então, eles são soterrados e, em alguns casos, eles são preservados parcialmente ou completamente. Então, é bem interessante a gente ver aí que é nesse tipo de rocha
que vem aí a questão dessa, vamos dizer assim, dessa riqueza para a história. É a partir do estudo dos fósseis que nós vamos ter o quê? A gente saber como era o passado, vamos saber também como viviam, como se alimentavam, através desse estudo. Um estudo feito pelos paleontólogos. Também nós já estudamos anteriormente. O que é que nós temos mais? Temos agora o calcário. O calcário é a matéria-prima para a fabricação de cal e do cimento. Então, ele é muito extraído. Mas o calcário tem também uma, vamos dizer assim, uma utilidade na agricultura. Então, ele é muito utilizado, né, a questão aí de colocar calcário no solo para melhorar as condições do solo. Então, muitas vezes, esse solo, ele torna-se pobre em alguns tipos de nutriente, e aí o calcário vai ajudar aí a repor. Então, nós vimos aí um conjunto, né, de informações a respeito das rochas sedimentares. E agora a gente vai ver as rochas metamórficas. Mas quando eu falo de rocha metamórfica, a gente vai lembrar, professora, a palavra metamórfica é conhecida da gente. Será que é mesmo, pessoal? Ah, eu já ouvi falar a questão da metamorfose da borboleta. Eu acho que vocês já viram em historinhas, as professoras, né, dos anos iniciais já contaram muito para vocês, e vocês também devem ter estudado em ciência. Então, a questão de metamorfose são transformações, são modificações que, no caso da borboleta, ela sofre, e aqui a gente vai ver também nas rochas. Mas para as rochas, elas recebem o nome de metamórficas. O que é que eu tenho para vocês de curiosidade em relação às rochas metamórficas? Primeira curiosidade, esse tipo de rocha, né, ela vai se formar bem longe do seu lugar de origem. Isso é submetido a ela pressão e temperaturas diferenciadas. Então, essa rocha ela foi levada por algumas ações da natureza, questão aí principalmente de tempestades, né, grandes chuvas, que arrastaram essa rocha para um outro lugar. O que é que nós temos mais? Esse tipo de rocha ela vai ser dividida em dois grupos, as foliadas e as não foliadas. As foliadas, a gente vai ver aí o cisto, a gneiss, que parece que a rocha tem camadas. E já nas não foliadas, que eu tenho aqui um pedacinho para mostrar a vocês, é a questão aí do mármore. Então aqui eu tenho um mármore para mostrar a vocês, um pedacinho de mármore. Para que vocês reconheçam esse tipo de mármore, aí também na casa de vocês, professora, na minha casa tem uma mesa, né, à base de mármore. O outro diz que tem um centro, né, e também pode ter o balcão. Então, vou mostrar aqui a vocês, deixa eu ver se eu consigo. Minha mesa está cheia de rochas. Deixa eu ver se eu consigo aqui, dar um zoom aqui Olha aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Pronto. Ela é um pouco brilhante, ó. E vocês vão ver aí, se na casa de vocês encontram também alguma coisa relacionada aí à questão do mármore. Mas vamos voltar para o texto, depois eu mostro a vocês algumas rochas que nós temos aqui. Então, eu coloquei que existem as rochas metamórficas foliadas, que essa questão aí de gneiss, tem algumas que essas camadas são tão fininhas, né, devido à sua composição, elas podem facilmente ser esfareladas. E a questão aí das não foliadas, que o exemplo aí foi o mármore. O que é que nós temos também? Como foi dito, a rocha metamórfica, ela vai sofrer transformações. Então, ela também é proveniente de outras. Olha o que eu trouxe. A gneiss ela é formada a partir do granito. Então, foi uma transformação aí do granito, através de pressão e temperatura. A ardósia, né, que é originada da argila, né, que popularmente muitos de vocês vão dizer que é barro, né, é a questão aí da ardósia. E o mármore, que é de formação calcária. Então, vocês vão vendo aí que a questão de metamorfose são transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. E essas transformações faz com que a gente consiga ver outro tipo de rocha com outras características e também com outras utilidades. Então, chegamos aí na questão das rochas metamórficas. Mais uma vez, a gente trazendo a utilização. Então, o primeiro que eu tenho é a gneiss, que pode ser utilizado em revestimentos de piso e de paredes. Eu trouxe aí para vocês, né, um muro feito com esse tipo de rocha. A ardósia, né, além de revestimento de piso, de parede, ela é usada na confecção de pias e mesas. Eu trouxe um banco
Esse banco sendo visto de longe parece de madeira, mas não é, gente. É de ardósia, esse tipo, né, de rocha metamórfica que eu estou apresentando. E o mármore, talvez seja o mais conhecido, ele é muito usado no revestimento de piso, de escadas, paredes e na confecção de pias, mesa e esculturas diversas. E aqui eu trouxe, está passando aí um videozinho mostrando várias cores dessa questão aí desse mármore, né, e uma representação aí de uma escultura, que vocês também vão poder, né, ver aí na nossa cidade algumas esculturas que devido ao tipo, né, de rocha, eles ficam mais fáceis de serem polidas e apresentam um brilho em relação aí à questão do mármore. Então, vendo aí essa questão de rochas, né, aí veja o que eu trouxe para vocês. Eu já ouvi bastante essa discussão. Uma pessoa diz, não é rocha, aí o outro diz, não, é pedra. Então, existe essa discussão. Por isso que eu trouxe aqui para vocês um esclarecimento. Vamos ver o que é. Na linguagem popular, chamamos de pedra para denominar todo o componente sólido da crosta terrestre. Então, aí a gente está vendo aí que é uma linguagem popular, né, no dia a dia. Porém, gente, em geologia, utiliza o termo rocha ou mineral. Então, a gente vai ver que esse termo rocha e pedra, vocês vão encontrar vários, né, autores falando, né, e esse que eu trouxe é para dizer que um é uma linguagem popular e outro é uma linguagem científica, parte do estudo dessa área, né, da ciência que é a geologia, né, que estuda aí a questão das rochas, a questão do solo. Então, essa discussão eu já presenciei bastante e acredito que vocês, né, já devem ter ouvido também. E aí, com essa explicação, a gente agora vai dizer, dependendo do local onde eu esteja, eu vou usar o termo rocha ou eu vou usar pedra, né? Na questão de uma linguagem popular, eu estou lá conversando com os amigos que essa pedra, né? Jamais eu vou jogar essa pedra em você, né, gente? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu trago para vocês que a rocha, que esse tipo de estudo da geologia pode ser chamado de rocha ou de mineral. Vamos lá. Ah, professora, e a questão aí desses minerais? Olha o que eu trouxe para vocês. Sabendo que as rochas são formadas por minerais, vamos conhecer o conceito do mineral. Como assim, professora? Rocha é uma coisa e mineral é outra? Olha o que eu coloquei, ó. Sabendo que as rochas são formadas por minerais. Entenderam aí? As rochas são formadas por minerais. Mas agora, quando eu apresentar para vocês o conceito, né, de mineral, eu acredito que vocês vão entender. Vamos junto comigo fazer essa leitura do conceito, né, de mineral, que vai trazer aí novidades para a gente. Vamos lá? Então, mineral é um sólido natural, inorgânico, homogêneo, de composição química, definida com a estrutura cristalina. Então, o que é que eu estou trazendo para vocês? Eu estou dizendo que o mineral ele é sólido, né? Ele é natural, ele é inorgânico, ou seja, ele não é de origem viva, é questão aí de inorgânico. Homogêneo, a gente vai ver aí a sua composição, né? Essa aí bem misturada. E a composição é química. Por isso, gente, que aqui no meu slide, quem está dizendo isso são um monte de elementos químicos, que a gente vai ver aí o cálcio, né? O zinco, o ferro, o cobre, o cromo, o magnésio, o selênio. Então, aqui eu tenho um conjunto de elementos químicos dizendo para a gente o que são minerais. Essa questão aí dos minerais. Mas vamos falar um pouquinho ainda sobre os minerais. Existem dois grupos de minerais. Os minerais metálicos e os minerais não metálicos. O alumínio, o ferro, o cobre, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o ouro, a prata e muito mais são classificados como metálicos. E os minerais não metálicos? O diamante, o calcário, a areia, o petróleo, não podemos esquecer, né, gente? A argila, o sal marinho, o basalto, o cascalho e o potássio são aí os não metálicos. Então, dentro desse conjunto, né, nós vamos ver aí uma série de coisas em relação a isso. E eu estou trazendo aqui para vocês, disse que câmera aí é Billy, para que eu possa mostrar esse mini cartaz, né, que fala dos minérios do Brasil. Então, aqui foi muito explorado, deixa eu ver onde é que eu vou pegar. Ele foi muito explorado, né, no passado,
essas nossas riquezas foram levadas, né, nas grandes embarcações de volta aí para os países exploradores. E a gente vai ver aqui uma beleza, uma riqueza. Então, não é só a questão de uma biodiversidade, nós também temos uma riqueza mineral muito grande em relação aí à exploração. E essa exploração, a gente vai ver que faz parte não só de decorações, mas faz parte também de um conjunto de joias, né? Aqui eu trago para vocês alguns anéis, todos com pedras, né? Que vai desde a pedra do sol, né? Eu vou mostrar aqui uma coleção de anéis, onde vocês vão ver olho de tigre, um monte aqui de rochas que são representadas, né, pela sua composição. Então aqui, vou colocar aqui para vocês essa pequena coleção de alguns minerais que a gente muitas vezes encontra até mesmo em bijuteria, pessoal. Não é só em joias, né? Que aqui a maioria aqui são bijuterias, que a gente vai encontrar, né? Tem os sintéticos, mas também a gente vai encontrar aí a questão aí das bijuterias feitas com rocha mesmo. E aqui algumas representações, que eu estou preparando para vocês um vídeo bem legal para mostrar isso aí. O que é que eu tenho mais, né, para mostrar a vocês? A gente vai falar em relação aos minérios, que a gente vai encontrar isso no nosso dia a dia. O nosso corpo é cheio, a gente tem cálcio, a gente tem ferro, a gente tem uma série de elementos químicos que compõem o nosso corpo. Vamos encontrar também na alimentação, né? Quem já não ouviu falar na questão do feijão, que é rico em ferro? A questão do sal, né? E aí, outros elementos. E aqui eu trago para vocês a água mineral e a composição química dessa água mineral, que faz parte do nosso dia a dia. Veja que interessante, pessoal. A gente tomando minerais, nosso corpo tem minerais, nos alimentos tem minerais. Tem muita coisa para vocês pesquisarem e ficarem sabendo de muito mais. E essas rochas que estão aqui, esses minerais que estão aqui, eu estou preparando para vocês um vídeo rapidinho, bem interessante. Fiquem no aguardo. E na aula de hoje, nós vimos a questão de maio, né? E hoje eu chamei a atenção da questão aí do abuso, né, sexual em relação a crianças e adolescentes. Vamos prestar atenção mais nas nossas crianças, né? Pais, mães, tias, avós, tios, e também a gente lá na escola. E quem se sentir ameaçado vai pedir ajuda, ok? A qualquer tipo de abraço, a qualquer tipo de toque que você não se sinta bem, é hora de chamar a atenção. Primeiro se afasta, se continuar, pede ajuda a um adulto. E nós vimos aí a questão de rochas e minerais, tipos de rochas, características, né? E ficamos por aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! Não, eu esqueci de botar a joia. Mas, Cláudia, mas assim, ó, comigo.